Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar para a glória de Deus. A condição básica do aconselhamento pastoral eficaz é o senso de responsabilidade entre duas pessoas em relacionamento. Cada indivíduo possui suas características pessoais, que devem ser respeitadas e aceitas pelo outro. As outras questões devem ser adaptadas. Da parte do pastor, deve haver reconhecimento do seu dever para com aqueles que está solicitando ajuda. O pastor deve ser honesto consigo mesmo e também com a pessoa que está recebendo sua ajuda. Já a pessoa que busca aconselhamento deve ser responsável por essa iniciativa e pelas consequências dessa busca. O pastor deve respeitar a integridade dos membros de sua igreja, que, em sua simplicidade, busca o socorro do seu orientador. Nem todos certamente precisarão de aconselhamento pastoral numa igreja, mas os que o buscam deverão ser animados e fortalecidos em sua fé. A maturidade espiritual do aconselheiro, grande responsabilidade, os problemas do aflito, porque o seu papel é ouvir, orientar, informar e transmitir ânimo ao aconselhado. O conselheiro deve dar condições para que a pessoa possa se expressar, pois desse modo perceberá que o pastor está interessado em ajudá-la. Ouvir mais, falar menos, não significa ficar indiferente. O conselheiro deve, no transcorrer do aconselhamento, fazer alguma pergunta ou mesmo adiantar alguma resposta que desperte e acentue no aconselhado e confiança no conselheiro. A oração é essencial no aconselhamento cristão e o pastor aplicará sempre a palavra de Deus em seus diálogos, embora se utilize igualmente de outros recursos com os quais deverá estar preparado a fim de poder amparar aqueles que procuram. Mas trilhar este caminho de auxílio ao outro exige uma análise crítica dos fatores que envolvem a vida da pessoa em questão. Isso pode revelar as diversas origens do problema. Por isso é necessário conhecer a mentalidade das pessoas que carece de conselho. Se o pastor não puder determinar a causa e a natureza, como por exemplo do nervosismo, não poderá dar a mesma orientação. O problema de origem pessoal pode ser edificado na história da vida do aconselhado e tem muito a revelar sobre que a pessoa como chegou a tal ponto. Identificadas a raiz das questões que aflige, ficará mais fácil desenvolver um trabalho de acompanhamento de cuidado pastoral, até que haja libertação do sentimento negativo, dos pensamentos ruins e da forma da vida que prejudica a si mesmo e os outros. Como reconhecendo da palavra de Deus, o pastor deve saber que nem todas as pessoas são igualmente culpadas pelas suas fraquezas fatais. Muitas fraquezas pessoal têm sua origem das influências do ambiente, da família, da sociedade, que contribuem para a formação da mentalidade. Uma das principais virtudes cristãs é a podridão em dar apoio a quem se acha atribulado, por meio do serviço cristão. Podemos fazer que cada um perceba sua importância dentro da comunidade cristã, resgatando a sua autoestima e autossentação e autoimagem, estabelecendo o prazer de viver e de se relacionar com outra pessoa e aprender a servir o próximo. O termo discernido hebraico narcar é do grego diarquirino, quer dizer distinção, separação, julgar. Isso é fazer distinção, fazer separação. O discernimento é a capacidade de obreiro maduro de acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para o perfeito, e quais em razão do costume tem o sentimento exercitado para discernir tanto o bem como o mal. O obreiro experimentado é aquele que tem a sua faculdade exercida na piedade da doutrina cristã. Esse sim é capaz de separar, julgar e testar, distinguir ou discernir tanto o bem como o mal. A responsabilidade do obreiro e da obreira é muito grande. Diariamente, pessoas de todos os tipos com mais variados problemas vêm em busca de algum tipo de ajuda. Algumas estão disfarçadas de ovelha e se misturam no meio do rebanho do Senhor, causando irreparáveis prejuízos. Como disse Jesus, acautelai vós, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Daí a importância do discernimento espiritual para o perfeito desempenho do ministério cristão, que advém da graça de Deus. Vejamos o exemplo do que aconteceu quando Paulo e Silas evangelizavam na cidade da de
Tiatira. E aconteceu que, indo após a oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, e nós chamava, dizendo: Este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, versículo 13 e 18. Precisamos atentar aqui para duas observações. Primeira, Paulo e Silas buscavam um lugar para ir orar. No versículo 13. Perfeito relacionamento com Deus pela oração. Segunda, saiu ele ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual ele teceu elogio, dizendo: Este homem que anuncia o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Versículo 17. Notemos que o que foi falado por intermédio daquela jovem era pura verdade. Porém, a procedência foi identificada pelo apóstolo Paulo como sendo maligna, pois o objetivo do espírito maligno era se esconder atrás dessa verdade, para não ser identificado. Como não devemos ouvir o diabo falar a verdade nem mentira, o apóstolo o identificou imediatamente e repreendeu, que esse exemplo sirva de lição para aqueles que gostam de muitos elogios, mas sem identificar sua origem. A partir do momento em que todos os cristãos foram resgatados das trevas para a luz, automaticamente foram também alistados para uma batalha espiritual. Consequentemente, precisa vencer 3 inimigos. O mundo, nesse contexto, o mundo significa a massa inteira do homem aliados de Deus, e por isso ódio a causa de Cristo. Consequentemente, torna-se uma posição que compõe a igreja de Jesus Cristo, como escreveu o apóstolo João. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória de que vence o mundo, é a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. A carne, inimiga natural do homem, que precisa ser vencida, crucificada e morta, pois é por meio dela que a velha natureza quer sempre ressurgir. Diferente do mundo, que conflito é exterior, o conflito com a carne é exterior. Exige uma confiança completa na força divina, como escreveu o apóstolo Paulo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe um ao outro, para que não façais o que querem. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, renova elas, restaura elas, transforma elas, Senhor Deus, meu Pai. Pai, que elas venham, Senhor Deus, me andar, meu Pai, em espírito, Senhor Deus, meu Pai, não andar na carne, Senhor Deus, porque se elas andar na carne, Senhor Deus, elas estarão fazendo a vontade da carne, mas se elas andarem em espírito, elas estarão fazendo a vontade do espírito. É fácil, meu Pai, para que o Senhor venha agir na vida delas, meu Pai, e fazer com que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, ter a vida que elas querem. Mas se elas, meu Pai, começarem, Senhor Deus, a reclamar, a resmungar, Senhor Deus, meu Pai, e estar andando, Senhor Deus, na carne, e aí fica difícil, Deus, meu Pai, e aí é difícil, porque elas vão ficar cada dia mais sofrendo, Senhor. Senhor, meu Pai, poder mudar, Senhor Deus, a vida delas, Pai, em nome de Jesus, ajuda elas, meu Pai, a enxergar, Senhor Deus, a verdade do Senhor, que elas venham te buscar em espírito e verdade, Senhor Deus, meu Pai, fazer tuas vontades, meu Pai, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.